Sejam bem-vindos ao Top 5. Hoje vamos mostrar as 5 empresas que mais perderam valor de mercado durante a pandemia. A primeira empresa é a IRB Brasil Resseguros. No início da pandemia a companhia tinha o valor de 30,9 bilhões de reais e encerrou o mês passado sendo avaliada em 9 bilhões. Dessa forma, a empresa de resseguros apresentou uma perda de 76,40%. Esse resultado é equivalente a R$ 21,9 bilhões. O IRB Brasil registrou um prejuízo de 685,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, revertendo o resultado de lucro líquido de 397,5 milhões de reais que tinha obtido no mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou um lucro de 13,9 milhões de reais. A segunda empresa é a Embraer, se encontra em segundo lugar, com o setor de aviação sendo um dos principais afetados pela pandemia. Em março deste ano, a fabricante de aeronaves tinha o valor de 12,4 bilhões de reais, no entanto, encerrou agosto valendo R$ 5,4 bilhões. Desse modo, a Embraer registrou uma desvalorização de 56,72%, valor correspondente a R$ 7 bilhões. A companhia apresentou, no segundo trimestre deste ano, prejuízo líquido de 1,667 bilhão de reais e prejuízo por ação de R$ 2,26, frente a um lucro líquido de 33,9 milhões de reais e o lucro por ação de R$ 0,03 registrados no mesmo período do ano passado. E a terceira empresa é a Azul. Azul 4, ocupa o terceiro lugar, com a queda na demanda de voos registrada nos meses anteriores com a comparação de base anual devido ao coronavírus. No início da pandemia, a companhia aérea tinha o valor de 15,1 bilhões de reais e finalizou o mês passado sendo avaliada em R$ 7,5 bilhões. Dessa forma, a Azul apresentou uma perda de 50%, desvalorização de 7,5 bilhões de reais. A companhia registrou um prejuízo líquido de 3,140 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. No ano passado, no mesmo período, a Azul teve lucro de 343,2 milhões de reais. A quarta empresa é a Edux, se encontra em quarto lugar do ranking de empresas que mais perderam o valor de mercado. A empresa do ramo de educação tinha o valor de 15,6 bilhões de reais e no final de agosto havia registrado R$ 8 bilhões. Desse modo, a Edux registrou uma desvalorização de 47%, valor correspondente à perda de R$ 8,1 bilhões. A companhia reportou um prejuízo de 79,5 milhões de reais, revertendo o lucro líquido de 194,8 milhões de reais apresentado no segundo trimestre do ano passado. A quinta empresa é a Cogna, ocupa o quinto lugar. A empresa também do setor educacional tinha, em março, valor de mercado de R$ 18,8 bilhões. No final do mês passado, a companhia estava avaliada em R$ 10,6 bilhões. Portanto, a Cogna apresentou uma perda de 43,5%. Esse resultado é equivalente a R$ 8,1 bilhões. A empresa registrou um prejuízo de 454,735 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, um resultado em queda de 425,8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gigante educacional tinha registrado um lucro líquido de 139,581 milhões de reais.